Em ambas as passagens, o Filho de Deus diz de modo literal a mesma coisa: nós temos de perdoar. Veja os outros à luz de Cristo. A ordem para perdoar os outros e esquecer as ofensas não é um conceito impossível, uma teoria inventada pelos ministros apenas para tirar o sossego das pessoas. Certamente alguns pregadores são culpados às vezes por pegarem um ou dois versículos fora de contextos a fim de embaçar suas próprias ideias e convicções. Entretanto, você pode ver que a necessidade de perdoar as outras pessoas e esquecer as ofensas é uma verdade estabelecida. Uma história muito conhecida em Mateus 18 corrobora ainda mais para esse importante fato. Mateus 18, versículo 23 até o versículo 35, diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. No versículo 24, Mateus 18, 23 até o 35, versículo 24 diz assim: quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. No 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O versículo 33 dessa passagem é a chave. Você não deve ter, olha só, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O rei havia perdoado o homem de uma impossível e imensurável dívida. Porém, esse ordenou ao seu conservo que lhe pagasse uma pequena quantia em comparação ao que ele próprio devia ao rei. Agora perceba a ironia nessa parábola. O rei havia perdoado uma enorme dívida do seu servo. No entanto, este que foi perdoado tornou-se impiedoso ao tentar receber o pagamento do seu conservo que lhe devia, cujo valor equivalia a apenas uma fração do que ele teria de pagar ao monarca. Deus concedeu a cada um de nós o perdão de uma dívida impossível. Portanto, Jesus deseja que saibamos o seguinte: independente do que os outros nos fizerem, ou do tamanho da dívida ou ofensa, devemos desculpá-lo assim como o Pai desculpou-nos, perdoou-nos. É simples assim. Se caminharmos na fé, no Senhor, aquela sobre a qual o Salvador falou em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, teremos de andar em seu amor. Em outras palavras, se usarmos a fé no Altíssimo como Jesus fez quando amaldiçoou a figueira, precisaremos perdoar como Deus perdoa. Como Deus perdoa. De que forma o Todo-Poderoso concede o perdão? A palavra declara que Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu Filho. Assim, por intermédio dele, somos completamente isentos da dívida do pecado, a qual não poderíamos recompensar. O Altíssimo enviou nossas transgressões a Cristo e tornou-nos novas criaturas nele, segundo Coríntios 5:17.
Assim como filhos de Deus, se nos esquecermos e pecamos, o Pai absolve-nos da culpa. Quando lhe pedimos perdão, Ele nos limpa de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar de todo pecado. Isso quer dizer que se o Senhor colocou-nos em uma posição justa com Ele, como se nunca tivéssemos cometido um erro, uma vez que o Criador nos tenha perdoado, a Bíblia diz que Ele nunca mais se lembra do nosso pecado. Isaías 43, 25. Ele não olha para nós à luz dos nossos erros. Pelo contrário, o Todo-Poderoso nos vê à luz de Cristo, de quem somos em Jesus. O Pai Celestial não exigirá algo de nós, seus filhos, que Ele próprio não estivesse disposto a fazer. Por exemplo, a orientação divina é que devemos amar como o Senhor ama e perdoar da mesma forma que Ele perdoa. Como vemos na Escritura, o Altíssimo ama profundamente e perdoa sem pedir nada em troca. Um bom líder nunca pedirá àqueles debaixo de sua liderança que faça algo que ele próprio não faria ou não estaria disposto a realizar. No ministério, na cidade de Tulsa, tem os empregados, tem os voluntários, e eles trabalham arduamente, né? Trabalham bastante. E desde que esse ministério começou, eles fazem um pouco de tudo. Tem um é motorista, outro é jardineiro, outro cuida da decoração, outro instala placas de reboco, outro organiza a grade curricular da escola dominical, outro administra o ministério internacional, outro pastoreia uma grande congregação. A esposa, o pastor, né, trabalham muitas horas fazendo visitas em hospitais, dando conselhos conjugal, realizando o que mais for preciso em favor do ministério, do reino de Deus e das pessoas. E essa é a razão pela qual essa liderança, né, essa é a razão pela qual pedimos aquelas sobre nossa liderança que façam o mesmo. Ou seja, eles fazem, e aí eles pedem para as pessoas que estão debaixo da sua liderança que façam o mesmo. E semelhantemente, o Altíssimo seria injusto a nos pedir que perdoássemos os outros, se Ele também não estivesse disposto a conceder o perdão, independentemente da ofensa. No entanto, pelo fato de Deus ser justo, Ele não só nos pede que perdoemos, como também nos capacita para tal feito. Perdoar e esquecer. Agora, perdoar e esquecer, isso realmente está na Bíblia, amados? Ao longo dos anos, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: sei que a Bíblia diz que de ser nosso dever perdoar, e eu perdoo fulano, tudo bem. Todavia, nunca vou me esquecer do que ele fez. Agora, com frequência você se lembra de algum mal que uma pessoa fez a você, ainda não lhe perdoou. Lembrar-se da transgressão, da ofensa de alguém, não é conceder-lhe perdão. Ao desculpar quem errou, você deve realmente perdoar. Marcos 11, versículo 25. Como manda as Escrituras, em outras palavras, é preciso esquecer-se dos erros alheios. Eu não estou afirmando que ao liberar perdão a alguém, a ofensa que ele lhe causou será completamente apagada de sua memória. Estou dizendo o seguinte: quando os pensamentos retornarem à sua mente com relação à ofensa dessa pessoa, você escolherá por não se estender nesses pensamentos negativos. Não meditará, nem passará a noite pensando, relembrando o que ela fez de errado. Você resistirá a essas ideias errôneas da mesma forma que faria com qualquer outro tipo de tentação, por vontade própria e pela fé. Muitos de nós temos estudado a respeito da fé há tanto tempo que deveríamos estar familiarizados, né,